Farrokh Bulsara nasceu no dia 5 de setembro de 1946, na ilha de Zanzibar, filho de Bumi e Ger Bulsara, que eram ingleses de origem indiana, por isso enviaram seu filho para estudar na escola St. Peter, na Índia. Nessa época, já grande apreciador de música, ele começou a ter aulas de piano. Aos 12 anos, montou uma banda chamada The Actics, com quem ele se apresentava em eventos escolares cantando sucessos de artistas como Cliff Richard e Little Richard. Foi na Índia também que ele recebeu o apelido de Fred. Apesar de ser muito admirado pelos mais velhos devido a seu carisma e talento musical, o garoto sofria muito bullying por parte das outras crianças de sua idade devido à sua personalidade afeminada, o que o levou a se tornar uma pessoa introspectiva e muito tímida quando perto de estranhos. Quando mais velho, Fred passou a morar na casa de sua avó, mas continuou frequentando o mesmo colégio até o fim do curso. Após terminar seus estudos na Índia em 1962, voltou para a casa de seus pais, em Zanzibar. Mas em 1964, a população iniciou uma revolução em massa, então a população inglesa do país se viu obrigada a voltar para a Inglaterra. Foi o caso da família de Fred. Na Inglaterra, Fred começou a estudar para se tornar designer. Enquanto isso, Fred se apaixonava cada vez mais pela música, ficava várias horas do dia escutando as músicas e fazendo desenhos do Jimi Hendrix. Foi nessa época que Fred conheceu Tim Staffel, um outro estudante de design, que era vocalista de uma banda chamada Smile. Fred, então passou a frequentar os shows e ensaios da banda, e de vez em quando até participava dos ensaios. Fred então entrou para uma banda chamada Ibex que costumava tocar covers dos Beatles e do Rod Stewart. Apesar de não ter durado muito tempo, a banda Ibex foi de grande importância, pois foi com ela que Fred aprendeu a explorar melhor sua voz, além de ter feito seus primeiros shows. No início de 1970, Tim Staffel saiu da banda Smile, então Fred, que já tinha feito amizade com os outros membros da banda, foi contratado como novo vocalista. Então a banda passou a ser formada por Fred Bulsara no vocal. Brian May era o guitarrista, e Roger Taylor era o baterista. Pouco tempo depois que Fred passou a integrar a banda, ele sugeriu que mudassem o nome de Smile para Queen. No início dos anos 70, Fred iniciou um relacionamento com a vendedora de roupas Mary Austin, que ele conheceu através de Brian May. O relacionamento se estendeu por alguns anos, mas o envolvimento amoroso deles acabou quando Fred assumiu sua bissexualidade para ela, mas os dois mantiveram uma grande amizade por toda a vida, com Fred dedicando a canção Love of My Life. Em seu testamento, Fred deixou para ela sua mansão em Londres, assim como a detenção de todos os direitos autorais de sua discografia. Não se sabe exatamente a sexualidade de Fred Mercury, todavia, tudo indica que ele era bissexual, mas ele nunca revelou isso publicamente. Durante os primeiros anos da banda, eles tiveram dificuldade para encontrar um baixista. Diversos eram testados, mas o único que se encaixou foi John Deacon. Com a banda formada, Fred então usou seu talento no desenho e criou o símbolo do Queen. Dois leões, representando o signo de Deacon e Roger Taylor, um caranguejo representando o signo de Câncer, signo de Brian May, e duas fadas representando o signo de Virgem, que era o signo de Fred. Além disso, ilustrou uma letra Q, com uma coroa ao centro, e uma fênix por cima de tudo. Nessa época, eles estavam compondo diversas músicas, dentre elas, My Fairy Queen, que em um trecho citava Mother Mercury. Fred gostou tanto que adotou o nome Mercury, então Fred Bulsara acabava de se tornar Fred Mercury. O Queen então fazia alguns shows pequenos, contudo, não conseguiam encontrar uma gravadora interessada na música deles, até que eles despertaram o interesse de uma empresa chamada Trident, que possuía alguns estúdios de gravação. E em 1973, o Queen lançava seu primeiro disco, que foi muito elogiado pela crítica, no entanto não obteve sucesso comercial. No ano seguinte eles lançaram seu segundo disco, que tinha a música Seven Seas of High. Muitos consideram essa música como o primeiro hit de sucesso do Queen, chegando ao 10º lugar nas paradas da Inglaterra. Mas o seu próximo álbum faria ainda mais sucesso. No mesmo ano eles lançaram seu terceiro álbum, Sheer Heart Attack, com a música Killer Queen, atingindo a marca de 2º lugar nas paradas, além de fazer muito sucesso também nos Estados Unidos.
Em 1975, Queen lançou seu quarto álbum A Night at the Opera, e esse foi o maior álbum da banda, além de ser um dos maiores da história da música em geral. O álbum chegou a ganhar disco de platina nos Estados Unidos, consolidando Queen no topo. A música Bohemian Rhapsody, escrita por Freddie Mercury, se tornou a maior obra da banda. Freddie passou anos desenvolvendo a parte melódica, instrumental e a letra da música. Com Bohemian Rhapsody, o Queen havia alcançado o patamar de lendas do rock. A popularidade do Queen continuou a subir no final dos anos 70 e início dos anos 80 com o álbum A Day at the Races de 1976, News of the World em 1978 e The Game em 1980. Mas depois do lançamento do álbum The Works em 1984, a capacidade do grupo de vender álbuns começou a diminuir, embora Queen continuasse a atrair grandes multidões como uma apresentação ao vivo em todo o mundo. Além de seus talentos como cantor e compositor, Mercury era um showman habilidoso. Ele sabia como entreter o público e como se conectar com eles. Ele gostava de usar fantasias e desfilava pelo palco, incentivando os fãs a participar da diversão. Artístico por natureza, Mercury também esteve ativamente envolvido no design da arte de muitos dos álbuns do grupo. O sucesso do Queen era cada vez maior, consequentemente Mercury também viveu um estilo de vida luxuoso. Ele adorava champanhe e gostava de colecionar arte, além de promover festas extravagantes, regadas a sexo e drogas. O ano de 1985 com certeza foi um dos mais marcantes da banda, pois esse seria o ano da apresentação no Live Aid. Live Aid foi um concerto realizado em 13 de julho de 1985, com o objetivo de arrecadar fundos a fim de acabar com a fome na Etiópia. Os shows foram realizados no Wembley Stadium em Londres e no John F. Kennedy Stadium na Filadélfia. No show a banda sem dúvida alcançou seu apogeu ao vivo, com uma performance estelar. A apresentação durou 20 minutos e até hoje é lembrado como uma das maiores apresentações da história. Mais de 100 mil pessoas estavam presentes no Wembley. Nesse mesmo ano, Mercury lançou o disco solo Mr. Bad Guy, que teve inspiração musical na discoteca. Fred mais tarde apareceu na trilha sonora do musical de ficção científica de Dave Clark Time em 1986. Em meados da década de 80, Fred começou um relacionamento com um cabeleireiro chamado Jim Hutton. Eles se conheceram no Clube Heaven em Londres no ano de 1985. Entretanto, Jim não cedeu às investidas de Fred, pois ele estava comprometido, mas no ano seguinte eles passaram a se encontrar. A partir do segundo encontro eles engataram um relacionamento que durou até o fim da vida de Fred. Em 1987 Fred Mercury descobriu que estava com AIDS. A essa altura só seus amigos mais próximos ficaram sabendo. Apesar disso, Fred continuou trabalhando, gravou uma versão de The Great Pretender, e em 1988 colaborou com a cantora espanhola, Montserrat Caballé, nas Olimpíadas de Barcelona. Em 1989 ele reuniu a banda e revelou que havia contraído AIDS e eles decidiram dar início à produção do álbum The Miracle. Em 1991 Fred pediu que o empresário da banda, Jim Beach, fosse a público comunicar sobre a doença de Fred. E em cerca de 24 horas depois, em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos de idade, morria Fred Mercury, depois de complicações relacionadas à doença. Até pouco antes de sua morte, Mercury continuou a gravar com o Queen, e ele apareceu póstumamente no último álbum da banda, Made in the Heaven, em 1995. Essa foi a história de Fred Mercury. Obrigado pelo acesso. Se você gostou, deixe o like, e para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.